Olá, salve, salve galera do canal Futebol ao Vivo, sejam todos bem-vindos. Vamos lá para mais um vídeo, né, galera? Cara, parabenizar o Remo, né, pelo acesso. O torcedor do Remo tá de parabéns. Cara, que festa fez o torcedor do Remo, né? Festa linda no Mangueirão, sensacional. Eu, particularmente, torci demais pro Remo. Achei que ia ficar difícil, né, pro Remo, porque tinha dois adversários na frente, mas pelo fato de jogar em casa, né, com apoio do torcedor e contra um concorrente direto que ele poderia matar, e o outro jogava fora de casa, que no caso seria o time do Criciúma, daria para o Remo conseguir o acesso. Não era nada impossível, né? Apesar de ter dois na frente. Um ele tinha que matar, tinha que vencer. E o outro, ele tinha só que torcer para perder, né? E deu tudo certo. O Remo conseguiu acesso, parabéns, mais de 30 anos. O Remo voltando à primeira divisão e de quebra, né? O rival, o rival tomou fumo, caiu para a terceira, o time do Paysandu. Cara, que felicidade tá o torcedor do Remo, hein? Mas é isso, parabéns o torcedor remista, meu irmão. Até hoje eu vou participar do programa de um colega meu para falar um pouquinho do Remo e um pouquinho da Série B. Mas é isso aí. Aí no canal de Belém do Pará. Agora só esqueci do canal, mas enfim. Abraço aí pro meu amigo Nildo, né, que é o que apresenta lá o programa, e o Nildo é torcedor do Remo, torcedor remista. Mas vamos lá. Cara, a projeção hoje, galera, né, principalmente pro torcedor do Fortaleza, a projeção aumentou, né, com a vitória do Sport. Ou com a vitória do Vitória, né, em cima do Sport, o que já era esperado. O Sport está morto, o Sport é a galinha morta do campeonato, né? Perde para todo mundo e vai perder para o Santos também, vai perder para todo mundo. Os últimos jogos o Sport não ganha, não faz nenhum ponto. Então, já era esperado. O Vitória chegou a 39 pontos, vai ter mais 3 jogos pela frente. Provavelmente consiga fazer 4 pontos nesse jogo, chega a 43. E aí, para o Fortaleza, né, vai ter que vencer os 3 jogos para também chegar a 43. E aí, é, vai brigar com o Santos, no caso, e o Internacional. Porque é o seguinte, o próximo confronto agora é Santos Internacional, né? Se o Internacional vencer, se livra do rebaixamento. E aí o Fortaleza não ultrapassa nem o número de vitórias, principalmente em saldo de gols, que é a situação do Fortaleza, né? Se o Santos vencer, vai a 40 pontos e tem o Sport dentro de casa, né? Pela frente ainda. O que seria mais interessante é que um empate, né? Mas vamos lá, porque a projeção ela aumentou, né? Ela aumentou um pouco, mas vamos lá. Subiu para 42, tá ali, ó, 42. Vai permanecer em 42 se nesta segunda-feira der empate entre Inter e Santos. Se o Inter vencer o Santos por qualquer placar, a projeção cai novamente para 41. 41 com vitória do Inter para cima do Santos. Agora, se o Santos vencer o Inter no Beira-Rio, a projeção que estava em 41 no final da rodada passada subiu agora para 42 com a vitória do Vitória para cima do Sport, vai subir novamente para 43 se o Santos vencer o Internacional. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Ó, vamos lá. Então, se o Santos vencer, a projeção vai subir para 43 pontos, né? Eu sei que a vitória do Santos, ela prejudica muito o time do Fortaleza. É, e lógico, claro, o Vitória também, porque o Santos tem em casa o Sport. E aí é 3 pontos garantidos, ou seja, soma 43 tranquilo, né? Mas chama o Inter para briga também, porque o Inter tem 2 jogos fora de casa, contra jogos duros, né? Contra Vasco e São Paulo. Não é garantia que ele vai perder, mas é jogos duros. E depois ele joga o último dele de casa contra o Bragantino. O que seria mais fácil de ganhar e chegaria também a 43 pontos, né? Para o Fortaleza não resta outra alternativa a não ser ganhar os 3 jogos e depois tentar buscar o empate contra o Botafogo na reta final, no último jogo do campeonato, né? A classificação. Por enquanto, como a projeção para não cair está em 42, quem tem 42 hoje está escapando. Ceará e Vasco 42, Grêmio 43,
Atlético Mineiro 44. O Inter tem 40, então abaixo do limite mínimo, de exigência mínima para escapar. O Vitória agora fora do Z4 tem 39, fora da exigência mínima. Santos 37, o Santos retornou agora à zona de rebaixamento. Fortaleza 34, Juventude 33, Sport já matematicamente rebaixado com 37 pontos na tabela. O Santos só vai sair nesta rodada do Z4 se vencer o Inter no Beira-Rio. Se o Santos não vencer o jogo, o Santos não sai do Z4. Por que escapar? Então, hoje... Aí vamos lá. Se o Santos perder hoje pro time do Inter, o que acontece? O Fortaleza, vencendo o Bragantino amanhã, que amanhã é o jogo, né? O Fortaleza ultrapassa o Santos em gols. Por incrível que pareça, né? Vai ultrapassar o Santos em gols, porque o Santos vai ter mais gols tomados. Aí o Fortaleza fez mais gols do que o Santos no campeonato. Como o saldo de gols é importante nessa reta final, né? E aí o Fortaleza ultrapassa o Santos, cola 2 pontos do Vitória. E depois tem 2 jogos em casa. Vitória também vai ter 2 jogos em casa. Acho que os 2 jogos, tanto do Vitória e do Fortaleza, são jogos duros, né? Também. São jogos duros e jogos vencíveis, porque afinal de contas joga dentro de casa. Mas o Santos vai ter o Sport morto. Soma 40 pontos. Né? E aí, lógico, claro, vai depender de Fortaleza e Vitória para somar os seus pontos de casa. Né? Lógico, claro que a gente vai torcer para que o Vitória não consiga pontuar, né? Porque a gente, no momento, quer que Fortaleza fique, né? Ceará e Vasco estão fora do risco momentâneo. Claro, se o Santos venceu o Inter nesta segunda-feira, a exigência vai para 43, aí Ceará e Vasco voltam a ter risco de rebaixamento. Lembrando... Então, o risco de Ceará e Vasco, né? Eu acho que o Vasco não, porque o Vasco tem 12 vitórias, eu acho que o número de vitórias é muito importante nessa reta final aí, eu acho que não cai. Né? Tem 12 vitórias, 42 pontos, provavelmente some um daqui para o campeonato, então chega a 43. Então, mesmo que os outros times aí de baixo cheguem a 43 pontos, mas não vai ultrapassar o time do Vasco em número de gols, né? Negativo. E são muitos gols negativos e o número de vitória que é 12, né? Então, o Vasco já está livre. Mas o Ceará corre risco, porque os jogos do Ceará são contra os 4 melhores do campeonato. Se perder os 4 jogos, fica com 42 e corre um risco grande. Embora o Santos não ganhe hoje, né? A projeção pode aumentar para 43 caso o Santos ganhe, mas lembrando que o Santos tem um jogo dentro de casa contra o Sport, um jogo vencido. 3 pontos garantidos, né? Então tem 40. Então eu somo já 40 pontos aí do Santos, porque o Sport está morto. São 40, são 3 pontos de bônus aí que o Santos tem. Então tem 40 pontos. E aí vai depender do Fortaleza ganhar os 3 jogos. Esses 3 jogos que tem. E depois, né, lógico, claro, a gente vai torcer para o Ceará perder hoje também, que é importante. O Ceará perdendo hoje vai ficar com os 42 pontos. E aí pode ser ultrapassado, tanto pelo Fortaleza como pelo Vitória, né? Enfim, até o próprio Santos também pode conseguir ultrapassar o time do Ceará. Então o Ceará não está livre do rebaixamento, não. Ele poderia ter feito o papel dele dentro de casa, vencendo o time do Inter. Mas pipocou, perdeu para o time do Inter, e aí deu vida ao time do Inter dentro do campeonato, e vai correr risco até as últimas rodadas aí, provavelmente, né? Tudo indica que ele vai correr risco, sim, até as últimas rodadas para ser rebaixado. Mas vamos lá. Então, o interessante seria realmente... Mais uma coisa importante. Vamos lá. O Vasco vem de 5 derrotas seguidas na competição, pessoal. Perdeu de novo. Nesse domingo perdeu para o Bahia e lá em Salvador por 1-0, mas depois a parte de cima da tabela a gente vai falar mais adiante no próximo vídeo aqui. Só para trazer essa sequência ruim do Vasco. Há 5 rodadas o Vasco tinha 42 e segue com os 42. Então, brigando hoje para não cair, pela projeção de momento, Inter com 40, Vitória com 39, Santos 37, Fortaleza 34, Juventude 33. O Fortaleza jogaria nesta rodada contra o Atlético Mineiro. Como o Galo jogou nesse sábado e perdeu a decisão para o Lanús na Copa Sul-Americana, então esse jogo foi adiado. Na quarta-feira, o Fortaleza enfrenta o Bragantino. Bragantino e Fortaleza, a próxima rodada do Fortaleza aí. Então o Fortaleza tem 34 pontos. 34 pontos.
34 pontos e 34 jogos. Eu quis dizer jogos, mas também tem 34 pontos e 34 jogos. O Santos faz agora contra o Inter, nessa segunda-feira, o jogo 35. O Vitória já tem 35 jogos também. Juventude, 35 jogos e 33 pontos. Juventude só pode chegar a 42 pontos e 12 vitórias. Aqui, ó. Tá morto, já tá rebaixado Só já. pode passar desse. Já tá rebaixado o time do Juventude. Não... Matematicamente tem chance, mas já tá morto dentro do campeonato. Então tá aí, galera. Só para mostrar aí a estatística, né, que a probabilidade de rebaixamento ela pode aumentar. Pode chegar a 43 pontos, a 42, né, caso o Santos vença hoje. Mas eu acho que um empate seria bom porque mantinha o time do Inter também na briga, com 41, né? Com 41 pontos. Ia ficar todo mundo ali. Mas se o Inter vencer, também não vai ser ruim, não, porque o Santos fica com 37, embora tenha 3 pontos garantidos contra o time do Sport, mas vai ter um jogo fora contra o time do Juventude. E aí o Juventude provavelmente já vai estar rebaixado também. Acredito até que o Santos vença, né? E depois vai ter um jogo dentro de casa contra o Cruzeiro, que está lutando na parte de cima da tabela. Então também não vai ter vida fácil no último jogo o time do Santos, não. Mas é isso. Né? Aumentou aí para 42 pontos, né? 42 pontos. E pode aumentar para 43 caso o Santos vença hoje. Né? Então é o jeito de torcer para o Internacional, né? E aí o Internacional segurando o Santos, embora o Internacional saia da briga, se livre do rebaixamento, mas a gente vai torcer para o time do Ceará perder. Que aí é o outro que entra para a briga também, com 42 pontos na reta final. E o Fortaleza, lógico, claro, tem que fazer aí a sua parte. Mas é isso. Valeu, galera do nosso canal. Lembrando, galera, para você que não é inscrito, se inscreve aí. Não se esquece, deixa o like, é importante. E é isso aí. Segue a gente também lá no Instagram, Fred Narrador. Valeu. Estatísticas, pelo menos agora de momento, né? Vamos ver depois do jogo do Santos e depois, lógico, claro, do jogo também do Fortaleza. Vamos ver como fica depois a probabilidade de decência, né? De rebaixamento aí para a Série B do próximo ano. Mas é isso aí. Valeu. Forte abraço.